Graças e paz, irmãos. Amém. Glória a Deus. Vamos dar início ao nosso culto nessa noite, de louvor e adoração ao nosso Senhor, ao nosso Deus, que tem cuidado de nós, que tem nos abençoado, que tem sustentado as nossas vidas. Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus por mais esse dia que o Senhor nos deu, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, e são muitos que o Senhor tem guardado as nossas vidas. Deus tem guardado as nossas famílias, Deus tem sustentado as nossas vidas. Se não fosse assim, nós não estaríamos aqui, mas é motivo de nós engrandecermos ao nosso Senhor e agradecer a Ele por tudo aquilo que Deus tem feito, por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer nas nossas vidas. Então, curva a sua cabeça, ore ao Senhor, agradeça a Ele, fala com o Senhor nessa hora. Tem um momento de oração diante do Senhor. Nesta noite, Senhor, o Senhor venha tomar as nossas vidas em Tuas mãos. O Senhor venha nos, ó Deus, encontrar em nós verdadeiros adoradores que Te adorem em espírito e em verdade, Senhor. Toma-nos, ó Deus, em Tuas mãos nesta noite, Senhor. Nos abençoa, Pai, falando aos nossos corações. Deus, eu Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer, ó Deus, nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem sustentado a cada um aqui nesta noite. O Senhor tem sustentado a cada vida desta igreja. Ó Deus, nós Te louvamos, nós Te engrandecemos. Continua, Senhor Deus, nos abençoando. Continua falando ao Senhor nos nossos corações. Que o Senhor venha, Deus, tomar o Teu lugar de honra neste lugar, em nossas vidas, em nossos corações. Nós Te louvamos nesta noite, Te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Aleluia, Deus. Vamos louvar ao Senhor Jesus, vamos adorar ao Senhor. Se você puder ficar de pé, nessa hora você fique por algum momento. Vamos sentir a presença do Senhor, sentir o Espírito Santo de Deus movendo em nossos corações, o Espírito Santo de Deus agindo em nossas vidas. Você tem a liberdade, meu querido, de adorar ao Senhor, de exaltar o nome do Senhor, de glorificar a Ele. Aleluia. Sinta o Espírito de Deus sobre o teu ser. Sinta agora a paz que Ele dá. De fogo todo o altar, encerra um santo Deus de amor. Está neste lugar, tenha liberdade para adorar. Pois Deus está aqui, sinta o Espírito de Deus. Sinta o Espírito de Deus sobre o teu ser. Sinta agora a paz que Ele dá. De fogo no altar, encerra um santo
Jesus. Nós te adoramos, Senhor, nós te adoramos. Nós te glorificamos nessa noite, Senhor. Nós queremos, ó Deus, a cada dia sentir o teu mover, sentir, Deus, o teu Espírito, Senhor, movendo em nossas vidas, ó Deus. Queremos, ó Deus, ter um coração sensível diante do Senhor, Pai. Um coração, ó Deus, humilde diante do Senhor. Ó Deus, um espírito reto diante de Ti, Senhor. Oh, Pai, esse é o nosso desejo, Senhor. Toma-nos, ó Deus, em Teus braços nesta noite, Senhor. Nos conduza, Senhor Deus, pelos Teus caminhos. Ó, Senhor, porque só o Senhor pode fazer infinitamente mais nas nossas vidas. Só o Senhor Deus que pode fazer grandes coisas nas nossas vidas. Independente de qualquer coisa, independente de Deus, de qualquer situação, Senhor, só o Senhor pode fazer por nós. Nós não somos merecedores de coisa alguma, Senhor, mas queremos, ó Deus, estar com a nossa fé, Deus, no Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Oh Deus, muito obrigado, Jesus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o independente, Senhor, de qualquer situação, independente, Senhor, de qualquer adversidade, de qualquer problema, ó Deus,
que estamos enfrentando ou que nós ainda vamos enfrentar. O Senhor continua sendo Deus nas nossas vidas. O Senhor continua sendo Senhor na minha vida. O Senhor continua sendo Senhor desta igreja, Senhor. Nós te engrandecemos, ó Pai. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é Deus. O Senhor continua sendo Deus, ontem, hoje e sempre. Independente se nós estamos bem ou se nós não estamos bem, o Senhor continua sendo o Senhor das nossas vidas. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por esse privilégio, Deus, que o Senhor nos dá, de poder servir ao Senhor, de poder estar na tua casa, te louvando, te adorando, Senhor. Muito obrigada, Deus, por estarmos aqui nesta noite, Senhor, te engrandecendo e exaltando o teu nome, Pai. Oh, Senhor, muitos não sabem o que é isso, Deus. Muitos não sabem o que é estar na tua presença, Senhor. Muitos não sabem, ó Deus, como é maravilhoso servir ao Senhor. O prazer de sentir a tua presença, o prazer de sentir o toque do teu Espírito, Senhor. Mas que o Senhor possa abrir os olhos de cada um, os olhos espirituais de cada um, Senhor, para que eles possam, ó Deus, estar aqui também, juntamente conosco, ó Deus, louvando e adorando o teu santo nome, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Nós te agradecemos nesta noite, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. O Senhor continua nos abençoando, meu irmão. Deus continua falando no nosso coração através da sua palavra nesta noite. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus por estarmos aqui. Queridos irmãos, vamos ler a palavra do Senhor na primeira carta de Pedro, capítulo 2, 1 de Pedro 2, do versículo 11. Primeira de Pedro 2:11. Todos encontraram? A palavra do Senhor nos diz assim: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai a todos com honra, amai aos irmãos, temei a Deus, honrai ao Rei. Amém. Que o Senhor nos abençoe por meio da sua palavra esta noite, em nome de Jesus. Amados irmãos, eu quero falar mais uma vez sobre espiritualidade e fazermos aqui algumas reflexões para o nosso crescimento espiritual. Nós precisamos refletir sobre o nosso crescimento espiritual. Alguns dias atrás nós falamos um pouco sobre isso e é necessário que a gente reflita sobre o nosso crescimento espiritual. Nós fomos chamados para servir a Deus e é necessário que a gente cresça espiritualmente, que a gente tenha crescimento espiritual. Nós não podemos viver de tal maneira que
a gente fique do mesmo jeito, que a gente fique andando em círculos, e a gente não progride, a gente não cresce, a gente não amadurece. E nós precisamos entender que a palavra de Deus, toda ela, nos ensina nessa direção para o crescimento espiritual. Nós podemos até ter graus diferentes de espiritualidade, nós podemos até ter uma maturidade diferente, um mais maduro, o outro não, e isso é normal, e a Bíblia nos ensina sobre isso. A Bíblia fala que existem pessoas mais experientes ou mais experimentadas e outras menos. A Bíblia nos fala que existem pessoas mais fortes e outras mais fracas. A Bíblia nos fala que existem pessoas que já são mestres no conhecimento e outros que ainda estão começando. Mas também a Bíblia nos fala que existem pessoas que elas já deveriam estar mais maduras, já deveriam estar mais avançadas no conhecimento, no entendimento, na fé, na vida cristã, e não estão. Daí nós precisamos refletir sobre o nosso crescimento espiritual. Não importa o grau que a gente esteja, nós precisamos olhar para nós e percebermos e constatarmos que nós estamos crescendo. Se não há crescimento, alguma coisa errada há. Ou seja, nós precisamos aprender constantemente. Constantemente nós precisamos aprender, constantemente nós precisamos nos moldar, constantemente nós precisamos buscar novos aprendizados, constantemente nós precisamos olhar para nós e falar: o que eu preciso melhorar na minha vida? Onde eu preciso crescer? Onde eu preciso aprender mais? O que na minha vida está vulnerável? O que na minha vida está fraco? Para que eu fortaleça, para que eu trabalhe melhor. Nós precisamos buscar essas coisas. O salmista diz que o Senhor sonda o coração e nos conhece, e vê se há em nós algum caminho mau, mas o Espírito de Deus faz isso e Ele vai nos mostrando. E se nós buscarmos, se nós olharmos para nós mesmos, o Espírito de Deus vai nos sondar, o Espírito de Deus vai nos mostrar onde nós temos alguma coisa que precisa ser melhorada, alguma coisa que precisa ser amadurecida, onde nós precisamos crescer, onde nós precisamos nos assemelhar mais a Cristo, onde nós vamos nos aperfeiçoando, como a palavra do Senhor nos diz, onde nós vamos crescendo. A palavra de Deus nos fala da perfeita varonilidade, ou seja, nós vamos nos tornando adultos na fé. Então nós precisamos refletir sobre o nosso crescimento espiritual, de modo que a gente precisa constatar que a gente está crescendo. Então você precisa olhar para você e se perceber crescendo. Os meninos lá em casa foram na parede lá e mediram a altura deles e riscaram lá, Celton e Raul, riscaram lá e anotaram 1 metro lá e alguma coisa. E aí depois de um tempo foram lá e mediram de novo, e aí já riscaram mais em cima um pouquinho, já cresceram um pouquinho, já mediram lá umas 2, 3 vezes, de modo que está lá, os risquinhos estão lá, e colocou a data, parece, né? Data tal, altura. Aí depois de alguns meses voltaram lá, riscaram de novo, data tal. E não é questão crescendo? Depois de alguns meses, um de 10, 11 anos, o outro de 15, 16. É normal que cresça, não é? Seria estranho se eles chegassem lá depois de alguns meses e tivessem do mesmo tamanho. E seria um absurdo e até mesmo impossível se tivessem menores. Mas não, estava normal. O normal é que chegando depois de alguns meses que cresceram. Assim devemos ser nós ao olharmos para as nossas vidas. Assim devemos ser nós quando nós observamos a nossa caminhada. E eu tenho insistido em falar isso com os irmãos, que a gente precisa pensar. Nós precisamos pensar.
Pensa aí agora. Que tipo de aprendizado nos últimos meses você tem colocado no seu coração, de modo que tem te levado a um crescimento espiritual? Tem algum tipo de aprendizado nos últimos meses que você colocou no seu coração, que você recebeu e que isso está assim, alarmando no seu coração, alarmando assim na sua mente? Isso aqui é uma coisa que eu tenho que aprender, isso aqui é uma coisa que eu tenho que fazer melhor, isso aqui é uma coisa que eu preciso crescer, que eu preciso desenvolver. Não se trata, irmãos, só de nós corrigirmos coisas erradas, não se trata de nós simplesmente deixarmos o pecado. Isso também faz parte do nosso crescimento espiritual. Quando nós corrigimos o que está errado, quando nós abandonamos o pecado, isso faz parte sim do nosso crescimento espiritual. Mas isso não é a coisa mais importante do nosso crescimento espiritual. A coisa mais importante do crescimento espiritual não é nós abandonarmos o pecado, não é nós corrigirmos os nossos erros, não é abandonarmos as nossas desobediências. Não, isso é importante sim, isso é necessário sim, mas muito mais importante do que corrigir os erros, de que abandonar os pecados, de que abandonar as desobediências, é nós aperfeiçoarmos aquilo que é bom, aquilo que é mandamento do Senhor, aquilo que o Senhor nos ordenou fazer. É quando nós olhamos para a palavra de Deus e ela nos ensina aquilo que nós precisamos fazer como prática cristã, aquilo que nós precisamos fazer, que Jesus nos ensinou a fazer, e a gente fala assim: eu tenho feito isso? Não, então eu preciso fazer. Não se trata do pecado, não se trata de um problema que nós estamos sendo engolidos por ele. Se trata de nós colocarmos em prática a palavra de Deus, se trata de nós crescermos naquilo que o Senhor tem nos ensinado, se trata de nós melhorarmos o que nós já temos feito. Você olha para a sua vida e fala assim: olha, eu tenho feito isso, eu tenho servido ao Senhor conforme a palavra me ensina, eu posso melhorar isso? Ou quando a gente ouve a palavra e fala assim: eu não tenho feito isso não é algo presente na minha vida, eu preciso tornar isso algo presente, eu preciso tornar isso presente na minha vida, eu preciso fazer disso uma prática na minha vida. E aí a gente começa a praticar. Quem estava falando hoje lá, que teve lá uma experiência e lembrou, deu uma mensagem, falou: olha, a gente lembra da mensagem, e a gente se vê numa situação que a gente tem que colocar em prática aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente aprende. E é verdade, quando a gente aprende alguma coisa, o Senhor vai nos dar a oportunidade. E às vezes o Senhor já tem nos dado a oportunidade e a gente não percebe, a gente não está perceptível para aquilo. Mas quando a gente aprende, quando a gente está ligado naquilo que o Senhor tem nos falado, a gente começa a perceber que está à nossa volta. A gente já falou tantas vezes, e é do conhecimento de todos nós, que quando nós estamos interessados em uma coisa, a gente fica perceptível para aquilo. A gente começa a perceber aquilo, não é? Quando você está interessado em alguma coisa, você começa a ver aquilo ali, você começa a olhar para aquilo, você começa a perceber aquilo, onde você vai, onde você está, você começa a perceber, porque aquilo está na sua memória, aquilo está fresco na sua mente. Você diz assim: estou precisando comprar uma coisa, precisando comprar um calçado. Você passou em frente à loja de material de construção, você passa normal, passou em frente à loja de calçado, você o pescoço já vira, esse calçado ali. Você está interessado, você está precisando, aquilo está lá na sua memória, está lá arquivado ali, você está precisando comprar um calçado, você está precisando comprar um calçado. É quando você está construindo, e aí você fala assim, você passa em frente à loja de calçado, você não está nem aí, fala: estou construindo, não vou comprar calçado agora não, mas você passa em frente a material de construção, você fala assim: olha aquilo ali,
e eu estou precisando comprar um negócio, estou precisando, você entra, dá uma olhada, tudo para você é material de construção. Não é assim, os irmãos que já construíram, quando está construindo? A não ser que a pessoa é rica, né? Não tem preocupação com dinheiro, mas normalmente as pessoas que têm ali um equilíbrio financeiro e que está mexendo com alguma coisa e tem que maneirar em outra, tem que ponderar os gastos, aí fala, tem que comprar tal coisa, aí passa em algum lugar, apressa um negócio, está ligado com aquilo ali, não é assim? É desse jeito. A pessoa quer comprar um carro, aí ela fica assim, ela só fica de olho, passa no carro, é desse carro que eu quero, essa cor, e entra numa loja, e vê, e vai, pesquisa na internet, e vai, é desse jeito. Não é assim? Quando a gente tem interesse em uma coisa, aquilo fica vivo na nossa memória. Então, quando essas coisas estão ali. Carro você vê na rua todos os dias, toda hora, basta sair você vai ver. Loja tem aí, material de construção, loja de calçado, está aí todos os dias. A gente passa todos os dias em frente uma e outra, mas quando aquilo nos interessa, quando aquilo está na nossa memória, a gente é atraído para observar, a gente é atraído para perceber. Então as oportunidades, elas estão aí. As oportunidades de nós exercermos a vida cristã, exercermos aquilo que Cristo tem nos ensinado. As oportunidades, elas estão presentes no nosso dia a dia. Então, quando nós aprendemos, aí a gente percebe que as oportunidades estão ali e que nós precisamos simplesmente colocar em prática. É quando a gente vem para o culto e a gente ouve que a gente precisa aprender a perdoar, que a gente não pode ficar com mágoa no coração, que isso prejudica mais a nós mesmos do que o objeto da nossa mágoa, a pessoa a quem nós destinamos a nossa mágoa. E aí quando a gente aprende isso, quando a gente ouve, quando isso está na nossa memória, a gente vai lembrando que a gente tem mágoa de uma coisa, de outra, de uma situação, e a gente vai trabalhando aquilo para colocar aquilo para fora, para romper com aquilo, para vencer aquilo. É quando a gente aprende que a gente tem que amar as pessoas, que a gente tem que fazer o bem. Como nós falamos aqui na quinta-feira passada, nós precisamos fazer pelas pessoas aquilo que o Senhor faz, sem interesse de ter algo em troca, sem interesse de receber algo em troca. Porque isso todo mundo faz, amar quem te ama, dar para quem te oferece alguma coisa, fazer por quem vai te dar algum retorno, isso é o normal de todo mundo, e Jesus nos chama para não viver só esse normal, mas para irmos além desse normal. E aí a gente começa a perceber que existem pessoas à nossa volta, que nós podemos ir além desse normal, que nós podemos fazer mais do que esse normal. Porque quando a gente recebe a palavra de Deus, a gente liga um alerta, a gente fica antenado para que a gente faça. E aí a gente começa a perceber, eu tenho feito isso, as oportunidades estão aí. É uma área que eu preciso atuar, é uma área que eu preciso crescer, é uma área que eu preciso fazer algo mais, que eu preciso fazer melhor. E assim a gente vai aprendendo tudo que a palavra do Senhor nos ensina. Tudo que a palavra do Senhor nos ensina. Não, repito, não se trata só de pecados, não se trata só de consertarmos os nossos erros, mas se trata de nós aperfeiçoarmos aquilo que de bom nós fazemos, aquilo que a palavra de Deus nos ensina, e nós precisamos nos atentar para isso. Porque é assim que nós averiguamos, é assim que nós constatamos se nós estamos crescendo espiritualmente. Se nós não estamos sempre lidando com alguma coisa, se nós não estamos sempre ligados a um aprendizado, a uma prática nova, uma prática melhor. A prática nova não quer dizer simplesmente que a gente descobriu algo que a gente não sabia, descobriu algo que a gente não conhecia antes. Uma prática nova é que a gente vai fazer melhor, vou cuidar melhor disso na minha vida, vou cuidar melhor dessa prática, vou cuidar melhor desse serviço cristão. Então, se nós não estamos constantemente
constantemente tratando de alguma coisa assim, ligado a alguma coisa assim, se nós não estamos constantemente lidando com uma realidade de aprendizado, de crescimento, de melhora, nós não crescemos espiritualmente. Então é fundamental que nós tenhamos sempre algo com que a gente esteja lidando, com que a gente esteja trabalhando para melhorar, lapidar, crescer, para a gente aperfeiçoar. Então eu espero que você tenha pensado aí, nesses últimos meses, para não dizer nos últimos dias, porque também não quero colocar aqui as coisas como um imediatismo. Às vezes a gente precisa de tempo, demanda tempo para a gente trabalhar alguma coisa, para a gente melhorar alguma coisa. Não é uma coisa que a gente muda do dia para a noite, não são coisas que a gente faz de uma semana para outra, às vezes requer meses ou anos para que a gente trabalhe, aperfeiçoe, para que a gente lapide alguma coisa, para que a gente cresça espiritualmente em alguma área. E é importante que a gente veja isso e que a gente não seja precipitado. Às vezes a gente passa anos tendo uma prática ou vivendo de um jeito e a gente espera erroneamente que a gente mude logo, que a gente passe a viver diferente da noite para o dia, e não é assim. Nós precisamos ter paciência, porque hábito é uma coisa que se adquire com o tempo. Mudanças sólidas, mudanças reais, mudanças verdadeiras, elas não acontecem da noite para o dia. Não acontecem. Entenderam? As dietas estão aí para comprovar isso. O que tem a ver dieta? Isso tem a ver com a nossa prática. As pessoas fazem uma dieta daquela uma semana, 2 semanas para resolver a vida em 2 semanas, em 1 mês. Eu conheço tantas pessoas que fazem isso e é uma coisa momentânea, mas já outras pessoas que trabalham com mais a longo prazo para criar hábitos, para mudar a vida nos seus hábitos alimentares, sua dieta, e aí ela vai construir um novo hábito, construir uma nova prática de vida, vai construir um novo estilo de vida, mas isso demanda tempo. Nenhuma dessas coisas que prometem acontecer rapidamente, instantaneamente, a curto prazo, tem qualquer solidez, tem qualquer garantia. Não tem. Mudanças reais, mudanças sólidas, elas acontecem a longo prazo, elas acontecem construindo devagar. Não é esperar que um dia vai acontecer, é caminhar, dar vários passos. Não quer dizer que a gente vai cruzar os braços aqui e esperar tanto tempo, chega lá naquele tempo, acontece de uma vez. É ir construindo passo a passo. Então aqui, meus irmãos, a título ainda de introdução, não entrei no texto aqui, mas a título de introdução, nós precisamos refletir sobre o nosso crescimento espiritual. Porque se nós somos crentes que não crescemos espiritualmente, nós estamos vivendo uma vida de desperdício. Eu não diria que seria uma vida inútil, mas uma vida de desperdício. É como o aluno que vai para a escola e os pais investem, e os pais cuidam, e os pais zelam para que o filho vá para a escola, dá oportunidade, dá toda a condição para que o filho vá para a escola, que o filho aprenda, que o filho absorva todo o conhecimento possível na escola, e esse filho na escola como aluno não tem correspondido, não tem absorvido, não tem dado nenhum resultado, está brincando, não está estudando, não corresponde, não cumpre com as suas obrigações, não cumpre com o seu dever. E aí é um desperdício de tempo, um desperdício de energia, um desperdício de recursos financeiros. E normalmente os pais, quando têm situações assim, sentem muito.
Sentem muito não pelo desperdício de dinheiro, de recursos, mas pelo desperdício de tempo e pelo desgosto de ver o próprio filho desperdiçando a oportunidade. Uma oportunidade importante, uma oportunidade indispensável, que é o aprendizado na escola. Não é? A gente fica chateado, indignado quando vê um filho que ele não está correspondendo. E ele tem todas as oportunidades, ele tem toda a condição de responder, de corresponder com esse ensino. Assim somos nós quando nós estamos vivendo a vida cristã, somos crentes e a gente não corresponde, e a gente não cresce espiritualmente. Conseguiu pensar em alguma coisa com que você tem lidado ultimamente, que tem te levado ao crescimento espiritual? Alguma coisa com que você tem lidado no aprendizado, alguma coisa com que o Espírito de Deus tem tratado com você, no seu coração, não só para corrigir. Algumas vezes, algumas coisas nós precisamos corrigir, algumas coisas nós precisamos abandonar, como pecado, desobediência, não só nessa área, mas coisas que nós precisamos aperfeiçoar, coisas que nós precisamos melhorar nas nossas vidas, literalmente crescer. Eu preciso crescer nessa área, eu preciso acrescentar isso na minha prática de vida. Há algo que eu não tenho feito, há algo que eu não tenho tido muita intimidade. Consegue pensar em alguma coisa? Você consegue entender, consegue se lembrar de alguma coisa que você tem lidado ultimamente? Se você não consegue se lembrar de alguma coisa, é necessário que seja assim, meus irmãos. E deixa eu te falar uma coisa aqui: isso só vai acontecer se você colocar na pauta da sua vida. Entendeu? De repente você fala assim: não me lembro de nada assim, do jeito que o pastor está falando, não. E não se engane, não fica assim, desse jeito que o pastor está falando, não, mas às vezes assim, mais ou menos assim, não tem negócio de mais ou menos. Não tem negócio de mais ou menos. Ou as coisas estão definidas e claras nas nossas vidas, eu estou tratando com isso aqui, eu estou cuidando disso aqui na minha vida, para melhorar isso aqui na minha vida. Ou a coisa está clara e definida, porque isso é uma coisa muito simples, meus irmãos. Não dá para você falar assim, é mais ou menos, não é bem desse jeito, não. Não estou querendo dizer aqui que o jeito que estou falando aqui esse aqui é o único jeito verdadeiro, mas isso é uma coisa simples. Ou a gente vê em nós que a gente está trabalhando em alguma área, em algum aprendizado, em alguma coisa que o Espírito de Deus tem falado conosco, em algum ensinamento da palavra que eu preciso melhorar, que eu preciso lapidar, que eu preciso aperfeiçoar, ou não. Isso aqui não tem muita dúvida, muita dificuldade para entender isso aqui, não. Não tem aqui mais ou menos, ou não eu tenho, mas não é bem desse jeito. Não dá, não cabe isso aqui. Não cabe. Nosso crescimento espiritual tem que ser, claro, é muito claro. Então, se você não consegue ver que tem algo com que você está lidando, algo que você está trabalhando com um aprendizado de crescimento, isso precisa ser colocado na pauta da sua vida. Você precisa assim, assim, entenda que o Espírito de Deus vai te conduzir, creia nisso. Você não vai ter uma revelação, você não vai ter um sonho, você não vai ter uma visão assim, e vai ter lá escrito, você precisa melhorar nisso, você precisa aperfeiçoar tal coisa. Você não vai sonhar com um versículo tal da Bíblia e você vai abrir e aquele versículo vai falar com você tal coisa. Não fique esperando isso, não. Não fique esperando isso, não.
Você vem para o culto, você ouve a palavra de Deus, você ora, você lê a Bíblia, você tem o Espírito Santo de Deus. Basta você olhar para o seu coração e pensar, basta você dar lugar, basta você olhar para o seu coração e pensar assim: o que eu preciso trabalhar na minha vida, o que eu preciso crescer, em que eu preciso crescer espiritualmente, o que eu preciso lapidar na minha vida, o que eu preciso aperfeiçoar. E tenha certeza que o Espírito Santo de Deus haverá de te revelar. Tenha certeza que o Espírito Santo de Deus haverá de te dar o entendimento. Tenha certeza que o Espírito de Deus haverá de te conduzir, haverá de te capacitar, haverá de te dar as oportunidades, ou melhor, fazer com que você aproveite as oportunidades para que você exerça aquilo que Ele vai te mostrar. Não tenha a menor dúvida disso. Não tenha a menor dúvida disso. Ou nós não temos o Espírito de Deus, ou será que a gente pensa e o Espírito não sabe? Ou será que a gente pede e o Espírito não responde? Nós temos o Espírito de Deus e nós podemos crer, nós podemos confiar que aquilo que nós buscamos nós haveremos de alcançar, aquilo que nós pedimos nós haveremos de receber. E se nós pedirmos: Senhor, conduze-nos para o crescimento espiritual, tenha a certeza absoluta que Ele haverá de responder. Irmãos, basta você pensar. Você pede ao Senhor: Senhor, eu quero crescer espiritualmente. Me mostra, Senhor. Me mostra algo para que eu possa trabalhar, para que eu possa cuidar, para que eu possa regar, Senhor. Você não precisa colocar sobre você uma grande carga. Tem muita coisa que eu preciso melhorar. Não, se você colocar: tem muita coisa que eu preciso melhorar, tem muita coisa, você não vai fazer nada. Dessas muitas coisas, você precisa falar: Senhor, o que eu preciso aqui? Me mostra algo, para que eu cuide, para que eu aprenda, para que eu ganhe experiência. E é tão bom quando a gente ganha experiência, é tão bom quando a gente fica ligado para dizer: eu preciso melhorar nisso aqui, eu preciso melhorar nisso aqui, eu estou ligado nisso daqui, eu estou ligado nisso aqui. E você vai tendo as oportunidades, o Espírito de Deus vai te dando a oportunidade, e parece que quando tem oportunidade, vai assim: olha aí, está vendo aí? Olha aí, olha a oportunidade, é isso aí, ó, é isso aí. Não tenha dúvida, meus irmãos, não tenha dúvida de que quando a gente busca o Senhor, e de que quando a gente tem oportunidade, que é o Espírito de Deus que está nos conduzindo, é Ele que nos fala. Ou será que o Senhor está dormindo? Ou será que Ele perdeu o poder de nos conduzir, de nos capacitar, de nos auxiliar para esse aperfeiçoamento que a Bíblia nos ensina? É claro que Ele não perdeu o poder, é claro que o Senhor não está dormindo, é claro que o Senhor Ele não está alheio àquilo que nós precisamos. Então, se nós buscarmos, se nós pedirmos, Ele haverá de nos mostrar. Ele precisa entrar na nossa agenda. Então, se você parar e pedir, buscar: Senhor, eu quero crescer. Eu não tenho pensado em nada, eu não tenho lidado com nada, eu não tenho lutado com nada. Eu não tenho, Senhor, eu não tenho tido alguma coisa para lidar. De repente o Senhor fala assim: você precisa aprender a perdoar, você precisa aprender a doar, você precisa aprender a ajudar as pessoas, você precisa aprender a orar mais, você precisa aprender a se controlar mais. É isso. Há tanta coisa que a gente precisa aprender. Tanta coisa que a gente precisa aprender. Eu tenho muita coisa que eu preciso aprender. Muita coisa mesmo. Muita coisa que eu olho e falo assim: eu quero melhorar nisso, eu quero crescer nisso. E se a gente for pensar em tudo isso, a gente tem entristece. Tudo que a gente gostaria de melhorar, tudo que a gente gostaria de aperfeiçoar. A gente precisa pegar aos poucos e falar: vou trabalhar isso aqui, vou melhorar isso aqui, vou estar atento a isso aqui, vou tentar aproveitar as oportunidades que o Senhor me der, para que eu faça. E é tão bom quando a gente se percebe aprendendo com o Senhor,
aprendendo com o Espírito Santo de Deus. É tão bom. É tão bom quando a gente tem as experiências e que a gente percebe assim, como que isso é saudável, como que é enriquecedor, como que é maravilhoso quando a gente aprende, quando a gente obedece. É quando a gente se importa com tanta coisa e Deus fala assim, você se preocupa demais com muita coisa. Você precisa se acalmar, você precisa tranquilizar. Você precisa tirar esse fardo pesado. Você se preocupa, se irrita com tanta coisa, se preocupa com tanta coisa, você se angustia com muita coisa, sem necessidade, sem precisão. Você tem que ser mais leve consigo mesmo, tem que ser mais leve com os outros. Você se sobrecarrega desnecessariamente, sobrecarrega os outros desnecessariamente. E aí você, sim, Senhor, eu quero aprender, eu quero confiar mais no Senhor, eu quero descansar mais no Senhor. Eu quero, Senhor, aprender a lidar com aquilo que realmente é importante, aquilo que realmente é necessário. Eu quero ter essa vida mais leve. Eu quero ter um jugo mais suave do Senhor. Eu quero carregar o fardo mais leve do Senhor. Eu quero carregar o meu fardo pesado. E aí a gente vai tendo as oportunidades. E aí fala assim, não, isso aqui não é. Não preciso me sobrecarregar com isso. Eu não preciso brigar por causa disso. Eu não preciso me angustiar por causa daquilo. Eu não preciso sobrecarregar o outro por causa disso. Eu não preciso tomar isso aqui como uma ofensa para mim. Eu não preciso me angustiar por causa disso que o outro fez. Assim como eu tenho o meu jeito, o outro também tem. Assim como eu sou pecador, o outro também é. E aí a gente vai aprendendo com o Espírito Santo de Deus, a gente vai sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus, a gente vai aprendendo a olhar como o Senhor olha, a gente vai aprendendo a viver como o Senhor vive. A gente vai aprendendo, ou então o Espírito de Deus começa a falar assim, você julga demais as pessoas de maneira errada. E aí você vai se aliviando da carga de julgar as pessoas desnecessariamente. Você tem muita ansiedade, e aí o Senhor vai te dando a graça de, em alguns momentos, isso aqui não é para eu ficar ansioso, isso aqui eu preciso ficar em paz, isso aqui não é para tanto. E aí a gente vai aprendendo que eu preciso guardar as minhas forças, minhas energias para lutar contra o pecado. Não é lutar contra a gente, é lutar contra o pecado, lutar contra o mundo, lutar contra o diabo. Às vezes eu estou lutando com coisas que não deveria lutar, me desgastando, me angustiando, com coisas desnecessárias. De modo, irmãos, que cada um de nós vai se observando, cada um de nós vai olhando para si e vai aprendendo com a palavra de Deus. O outro olha para si e fala, meu Deus, tem coisas que é muito difícil a palavra de Deus diz que existem pessoas mais fortes e pessoas mais fracas. Amém? Existem gente forte e gente fraca. Você é qual? Você é dos fortes ou é dos fracos? Todo mundo quer ser forte, né? Todo mundo quer ser forte. Mas não é o que a gente quer, é o que a gente é. Dificilmente a gente olha para a gente e fala assim, eu sou desses fracos aí. Eu sou desses fracos. Dificilmente. O fraco ele não suporta muita coisa. Entendeu? O fraco não suporta muita coisa. Você quer ver um dos maiores sinais do fraco que a Bíblia diz? Ele não suporta o forte.
O fraco tem dificuldade de suportar, o fraco tem dificuldade de suportar o que é forte. O fraco, ele acha que o forte está em pecado. O fraco julga o forte. Esse é um dos sinais de fraqueza. É quando ele não suporta o que é mais forte. É quando ele julga sempre o que é mais forte. Aí a Bíblia diz assim: o forte, ele come carne, e o fraco come legumes. Entendeu? É de jeito mesmo. É de jeito mesmo. Semana passada eu estava fraco. Não é aqui? E eu assim, não queria comer nada. Eu falei, queria fazer uma sopa de legumes, alguma coisa assim. Eu uma sopa, comia, só a sopa. Se eu pensasse em qualquer outra comida, já travava aqui. Travava, não queria comer nada. Qualquer coisa, o estômago já rejeitava logo. Eu nem comia. Era só uma coisa assim, mais leve mesmo. É de jeito que é espiritualmente. O fraco, a Bíblia diz, o fraco come legumes. Aí quando ele vê o forte comendo carne, fala assim, como é que pode? Esse comendo carne, que absurdo, é pecado. O fraco, ele julga o forte, dizendo que o forte está pecando. O forte faz isso, o forte vê aquilo outro. O forte, ele está sempre julgando, sempre achando que o forte está excedendo. Entendeu a característica do fraco? O fraco sempre acha que o forte está excedendo, que o forte faz coisas que não deveriam. Entendeu? O forte come carne, o forte faz isso, o forte não tem medo de algumas coisas. Então, um dos sinais de fraqueza é isso. Então, quando a gente olha para nós precisamos entender isso, nós precisamos pensar assim, eu sou fraco? Em que eu preciso me fortalecer? Em que eu preciso me fortalecer? E depois, se a gente entrar aqui na mensagem do texto aqui, nós vamos falar um pouco disso. Quando a gente falar da nossa liberdade, que aí é o que define quem é forte e quem é fraco. Então, dificilmente você vai dizer assim, eu sou fraco e eu preciso. Mas se nós, irmãos, com sinceridade, nos colocarmos diante do Senhor e pedirmos, Espírito Santo de Deus, me mostra o que eu preciso mudar, o que eu preciso aperfeiçoar. E se nós tivermos a humildade, se há alguma fraqueza em nós, o Espírito Santo de Deus vai dizer, você precisa se fortalecer nisso daqui. Você precisa se tornar mais forte. Você precisa começar a colocar uma carninha aí nessa sopa de legumes sua. Até daqui a pouco você poder comer carne sem problema nenhum. Entendeu? Você está precisando. Entendeu? É o que nós pregamos aqui um outro dia, Marta e Maria. Marta e Maria. As duas estavam servindo a Cristo. Uma querendo servir a refeição, a outra se oferecendo ali aos pés de Jesus para escutá-lo. As duas ali. Uma apresentou a sua própria vida ali aos pés de Cristo, a outra estava preparando uma refeição. Marta estava lá incomodada, Senhor, manda essa mulher me ajudar. Falou, Maria escolheu a melhor parte, e essa não será tirada, disse Jesus. Falou, Marta, você está inquieto de um lado para o outro, querendo fazer muita coisa, não precisa. Pouco é necessário, ou só uma coisa é necessária. Te acalma. Te acalma. Você está querendo apresentar um ótimo banquete, uma ótima refeição, mas não precisa. Enquanto nós estamos aqui num momento espiritual, você precisa disso. Você devia estar aqui com Maria. Entendeu? Você precisa estar aqui com Maria e não aí preocupada em preparar uma refeição. Quem é que era mais forte e mais fraco ali?
Entendeu? Maria estava lá aos pés de Jesus. Não estava nem preocupada com o que ia comer. Maria não estava preocupada com o que ia comer, não. Maria estava certinha ali, ó. Preocupada com o que ia comer, não. Então, depois a gente come uma farofa e faz um pirão. Não é? Maria, na cabeça de Maria era aqui. Eu falei assim, o tempo está passando. O tempo está passando. E Marta, quem sabe, lá chamando Maria, como eu disse aqui outro dia. Marta, Maria, me ajudar. Maria. E certamente Jesus ouviu. Marta entendeu que Jesus deveria mandar Maria sair dali. Ao ponto de ela chegar e dizer, mestre, o senhor não se importa? O senhor está vendo que eu estou chamando. O senhor não se importa de eu estar servindo sozinha, de eu estar trabalhando sozinha? O senhor não se importa? Manda ela vir me ajudar. Maria então está ali. E Marta está ali julgando Maria. Maria está errada. Olha, deixando de fazer a comida. Maria está errada. Aí aos pés de Jesus, em vez de cuidar do serviço, de cuidar da refeição, não se importa comigo, me deixa sozinha. Está entendendo? Quem está julgando quem aí? Marta está julgando Maria. E aí, é aí que a gente vê essa questão da fraqueza. Naquele momento Jesus ensina para Marta, Marta, não é a refeição que importa nesse momento. Importa que você esteja aos meus pés, importa que você receba o ensinamento espiritual. Jesus não está desprezando a comida, não. Jesus não disse que não precisava da comida. Jesus disse assim, eu não preciso de muita coisa, não. Pode ser pouca coisa. Ou só uma coisa só. Não precisa ser muito, variado, não. Uma coisa só. Depois a gente come aí qualquer coisa, não tem problema não. O importante é que a gente está aqui nesse momento e esse momento não pode ser desperdiçado. Então, às vezes a gente não percebe isso. Dificilmente a gente admite, eu sou fraco. Mas se você se incomoda muito com o outro, se você se incomoda muito com a vida cristã do outro, dizendo, fulano de tal não é crente direito não, fulano de tal devia estar fazendo como eu, fulano de tal devia ser como eu, fulano de tal devia fazer o que eu faço. Se você faz muito isso, cuidado, pode ser um sinal de fraqueza. Pode ser que você não esteja suportando muito o outro. Pode ser que você não compreende muito bem o que é ser forte. Ser forte aqui não é ser independente, não é ser autônomo, não é ser submisso ao Senhor, não é isso não. Não é isso não. Depois nós vamos falar melhor sobre isso. A questão é, nós precisamos refletir sobre o nosso crescimento espiritual. Nós precisamos constantemente estar cuidando, zelando, cultivando, nutrindo algo do aprendizado cristão nas nossas vidas. Se você não conseguiu se lembrar de alguma coisa, você precisa colocar na sua agenda. Talvez você já saiba o que você precisa fazer. Ou se você não tem nada que você lembre assim, eu preciso disso, você precisa orar. Você precisa dizer, Senhor, me mostra aqui o que eu preciso fazer. Me mostra algo que eu preciso cultivar, melhorar na minha vida. E me abençoa para que eu tenha forças, para que eu tenha coragem, para que eu tenha sabedoria, para que eu lapide isso, aperfeiçoe isso na minha vida. E você pode ter plena certeza de que o Espírito Santo de Deus haverá de te conduzir, haverá de te abençoar, haverá de te responder, haverá de te capacitar para esta boa obra, para que isso aconteça na sua vida. Então, logo que você começa a ver a frutificação na sua vida, isso é revigorante, isso é animador, isso te dá experiência, e como a Bíblia diz,
em relação às tribulações, a experiência nos traz esperança. E quando a gente tem experiência, aí você melhorou aquilo ali, você já parte para outra coisa. Vou melhorar isso aqui, vou pegar isso aqui agora, vou trabalhar isso aqui na minha vida. E eu sei que vai dar certo, porque eu já tenho experiência. Eu sei que vai dar certo, porque eu já trabalhei outras coisas. Eu já trabalhei, já cuidei, já melhorei muita coisa na minha vida. Então, eu tenho experiência. E quando você tem experiência, você tem esperança. E aí você segue em frente. E aí você faz. Aí quando você olha para trás e fala assim, olha que maravilha, ao longo dos meses, dos anos, eu tenho trabalhado algumas coisas na minha vida, eu tenho aperfeiçoado algumas práticas cristãs na minha vida. Que coisa boa, que maravilha, que maravilha. E o Espírito de Deus é por mim, é por nós. Amém? Eu vou ficar por aqui, para que eu não entre aqui no texto e a gente não fique com uma mensagem muito quebrada. Mas na semana que vem eu gostaria de falar um pouco mais nesse texto. Esse texto nós vamos falar de algumas coisas que nos auxilia nessa reflexão, ou que são práticas da vida cristã, que nos leva ao crescimento espiritual. Toda a palavra de Deus nos leva ao crescimento espiritual. Então nós vamos olhar para o texto e falar de coisas que nos arremete, nos conduz no crescimento espiritual. Amém? Enquanto isso, você já pode pensar em algumas coisas. Enquanto isso, você já pode ir agendando algumas coisas na sua vida. Como eu disse, só para concluir, e não querendo ser muito repetitivo, não espere uma revelação, alguma coisa assim. Confia, pense. Quando você estiver pensando, o Espírito de Deus conhece seus pensamentos. Ele vai, isso aqui é uma ótima coisa para que você trabalhe, para que você melhore, para que você aperfeiçoe na sua vida, para o seu crescimento espiritual. Então, coloca isso em prática. Não depende de mais nada, senão de você querer. Só depende de você realmente tomar uma decisão, falar, eu vou fazer isso aqui. Para e pensa, agora mesmo, ou chega em casa, durante esses dias, você começa a meditar, começa a pensar, o que eu preciso aprender, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso avançar. E pega isso e fala, vou fazer, vou observar as oportunidades, vou colocar em prática, vou fazer, vou tomar uma decisão, vou ter a iniciativa. E eu tenho certeza que serão experiências valorosas, frutíferas na sua vida. Talvez você já tenha muitas experiências nessa área, nisso que eu estou falando. Talvez você já tenha, e você continua, coloque em prática. Talvez você já fez isso no passado e foi deixando de fazer. É preciso voltar a fazer. Talvez você nunca fez dessa forma. Nunca parou e pensou ordenadamente em alguma coisa que você precisa crescer, que você precisa colocar em prática. Amém? Vamos orar? Fica de pé no seu lugar. A sua oração e a minha deve ser a mesma. Senhor, nos conduz nessa direção. Talvez você esteja fazendo isso que nós falamos aqui. E você vai dizer, Senhor, me fortalece para que eu prossiga. Ou talvez você agora mesmo queira colocar alguma coisa diante do Senhor e dizer, Senhor, eu quero trabalhar isso na minha vida, quero crescer nisso aqui. Ou se você não tem a menor ideia, você precisa pedir ao Senhor, Senhor, me mostra, me ensina. Faça essa oração nesse momento, em nome de Jesus. Pai querido, a Tua palavra é toda ela útil, poderosa para o nosso ensino. E dela aprendemos para o nosso crescimento espiritual. Nós queremos olhar para as nossas vidas e constatarmos que temos crescido espiritualmente, que temos caminhado para frente, que temos avançado, que temos
melhorado na nossa vida cristã. Sabemos que isso não vai acontecer aleatoriamente, isso não vai acontecer sem que a gente queira, sem que a gente faça alguma coisa, sem que a gente tenha iniciativa, sem que a gente cuide para que isso aconteça. Portanto, Senhor, eu peço a Ti, abençoa cada um de nós e dai-nos, ó Deus, a graça, para que a gente tenha iniciativa, para que a gente tenha o cuidado, para que a gente tome a decisão de ter as atitudes, de pegar algo dos ensinamentos cristãos e colocar em prática, aperfeiçoar, melhorar nas nossas vidas, de modo que a gente veja os frutos, de modo que a gente veja o crescimento nas nossas vidas, de modo que a gente se veja abençoado e abençoar outras pessoas. Dai-nos a Tua graça, Senhor. Conduze-nos nessa direção. Se há alguém aqui que já tem vivido assim, Senhor, confirma os passos desta pessoa, para que ela vá mais adiante ainda. Se alguém tem colocado diante do Senhor um propósito, se alguém tem colocado diante do Senhor nesse momento, ó Deus, algo concreto, um ensinamento, um aprendizado que essa pessoa quer colocar em prática, quer melhorar, que o Senhor dê a graça, forças, para que essa pessoa cumpra esse propósito, para que esta pessoa, Deus, estabeleça isso na sua vida, em nome de Jesus. Se alguém não sabe, ó Deus, o que fazer, dá, Senhor, dá, Deus, sabedoria, dá, Senhor, entendimento, mostra a esta pessoa, ó Deus, aquilo que ela precisa e pode melhorar na sua vida, colocando em prática os ensinamentos da Tua palavra. De modo, ó Deus, que a gente viva uma vida cristã, ó Deus, em crescimento espiritual. Que a gente olhe para trás e veja que a gente está caminhando, progredindo, com fé, com amor, com esperança, servindo ao Senhor, sempre, pela Tua graça que estamos. Que o Senhor, ó Deus, continue nos abençoando, continue nos fortalecendo, nos dando coragem, e é certo que o Espírito do Senhor que está em nós não é espírito de covardia, mas de coragem, de poder. E é nisso que nós confiamos, não na nossa força, mas no Senhor que nos capacita, e nós sabemos que o Senhor é por nós. Muito obrigado. No nome de Jesus oramos. Graças a Ti, Senhor. Graças Te damos, ó Deus. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Amém. Nós vamos cantar, enquanto cantamos, você que trouxe a sua contribuição, entregue honra e adoração ao Senhor, em louvor, gratidão ao nosso Deus, por tudo que Ele tem feito, em nome de Jesus. Amém.
Santo, 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 quero te ver, Senhor. Mais uma vez, Senhor, o seu sangue. Santo, 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 quero te ver, Senhor. Agradeça ao Senhor nessa hora, agradeça ao Senhor. Pai, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor é por nós, porque o Senhor está em nós. O Senhor, ó Deus, em todo tempo tem nos abençoado. O Senhor é fiel. E ainda que o homem seja infiel, o Senhor permanece fiel. Santo, santo é o Senhor, digno de ser adorado, digno de ser louvado em todo tempo através das nossas vidas, Senhor. A Ti a honra, a glória, todo louvor. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, ó Deus, pela Tua graça sobre nós. Obrigado pelo Teu amor derramado nos nossos corações. Obrigado, ó Deus, pelo Teu cuidado, pelos livramentos do Senhor. Obrigado, ó Deus, pela condução do Senhor, dos nossos passos. A Tua palavra nos diz que o Senhor nos conduz. Muito obrigado. Continua nos abençoando, Senhor. Continua, Senhor, nos agraciando todos os dias, porque precisamos do Senhor todos os dias. Sem a Tua graça não podemos viver, sem o Senhor nada podemos fazer. Obrigado, porque o Senhor não se nega a nos abençoar. Obrigado, porque o Senhor não falha em nos abençoar. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor, ó Deus, sempre faz o melhor para nós. Cumpre a Tua vontade nas nossas vidas. Obrigado, obrigado, porque a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Ainda que às vezes a gente não entenda, ainda que às vezes a vontade do Senhor, ó Deus, seja contrária ao nosso querer, ainda que a vontade do Senhor seja diferente do nosso gosto, ela continua sendo boa, agradável e perfeita. Obrigado por cumprir a Tua vontade nas nossas vidas. Seja feita a Tua vontade nas nossas vidas. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Que a Tua graça, o Teu amor e a Tua paz, o Teu perdão sejam sempre sobre cada um de nós. No nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, que a graça do Senhor esteja sempre sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Até domingo, quando estaremos juntos aqui, honrando e adorando ao Senhor no nosso culto às 7 horas. Amém.